Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Felipe Vieira e vamos falar sobre Wild Card Round. Que final de semana fantástico de NFL, meu amigo. Sábado, domingo, espetaculares. O Sunday Night meio mais ou menos, né, mas tudo bem. E ainda temos o jogo de segunda-feira, o jogo de hoje, que é Texans e Steelers. E aí eu devo gravar sobre ele amanhã mesmo, tá? Então, você que é torcedor dos Steelers, torcedor dos Texans, amanhã estará o seu aqui separadinho também. Vamos lá, Rams e Panthers, vitória dos Rams 34-31, vocês acompanharam, né, a minha saga torcendo para o Carolina Panthers, infelizmente não deu, mas uma boa vitória do Los Angeles Rams, né, e primeiro falando ali do Carolina Panthers, eu vou começar sempre falando dos perdedores, depois a gente fala um pouquinho mais sobre os vencedores. Eu fiquei surpreso com o Carolina Panthers, tá, eu lembro que eu falei no podcast sexta, que os Panthers, se fossem ganhar esse jogo, eles teriam que ganhar a batalha dos turnovers, porque eles não venceriam e não teriam mais first downs, normalmente eles não teriam mais first downs, não teriam mais jardas, e no final das contas, o Panthers até ganhou a batalha dos turnovers, né, ficou 2-1, e empataram nos first downs. A diferença é que você tinha um time um pouco mais explosivo do outro lado, né, o Los Angeles Rams, mesmo com o Matthew Stafford não tendo o melhor jogo dele, acho que até estatisticamente ele foi melhor do que o Bryce, né? Estatisticamente foi, mas eu acho que o Bryce jogou mais bola do que o Stafford nessa partida, tá? De forma geral. Não que tenha sido, né? Nossa, muito, muito melhor que o Stafford, não foi. Acho que os dois quarterbacks tiveram boas partidas. O problema do Stafford foi quando foi pressionado, né? Não foi tão pressionado, mas aí entra um pouco o esquema do Ed Rever, o coordenador defensivo. E por que eu acho que os Panthers eles precisam focar em edge rusher nessa offseason? Quando tem uma pressão, a cobertura no fundo ela é muito confusa para o quarterback pós-snap. Eu acho que isso atrapalhou muito o Stafford. Ele falou disso até durante a semana, na coletiva, né? Que no primeiro jogo talvez tenha sido um dos piores jogos para ele de entender o que estava acontecendo no pós-snap. Então, isso acho que é um elogio para o Ed Evero. O final da campanha, o último drive dos Rams, não foi um bom trabalho do Evero. É verdade, né? Foi uma prevent defense ali que exagerou um pouquinho. Mas é isso, Carolina Panthers perde com um bom jogo do Bryce Young, excelente jogo do Jalen Coker, talvez o Coker tenha sido o melhor jogador em campo, né? Não sei, mas eu acho que próximo disso. E o Los Angeles Rams avança com um bom jogo do Puka Nacua também, inclusive salvando uma interceptação que teria, acho que naquele momento teria matado o jogo praticamente, né? Mas é isso, bom jogo, divertido para quem achava que os Panthers estavam ali nos playoffs só. Tem que parar de mandar o campeão da divisão. Para. Playoffs. NFC South esteve bem representada e vendeu caro para os Los Angeles Rams. E os Rams avançam e seguem sendo um dos favoritos a ganhar tudo, né? Eu acho que isso não é um jogo que você olha e fala, pô, é contra o Carolina Panthers, ganhou só de 3. Acho que é um jogo que os Rams conseguem vencer fora de casa. Não é nunca fácil vencer fora de casa na NFL. E é isso. Agora, Los Angeles Rams vai enfrentar o Chicago Bears e tem tudo para ser um outro jogaço, né? Divisional Round. Se a gente tá achando aí o Wild Card legal, o Divisional Round, imagino que será do mesmo nível ou até acima disso. Próxima partida, Chicago Bears 31, Green Bay Packers 27. E aí, como eu falei que eu vou começar falando dos perdedores, o Green Bay Packers não pode perder um jogo desse, gente. É inacreditável você tomar 25 pontos no quarto período, cara. Não pode. Vai me desculpar quem acha que o LaFleur tem que continuar, mas entra naquele ponto que eu falo, tem hora que não é o jogador. Se acontece uma vez, tudo bem. 2 vezes, tá. 3, 4, 5, 6, 7 anos acontecendo coisas para culpar o jogador. E vamos falar a verdade, o Jordan Love teve uma partidaça, tá? O Jordan Love jogou muita bola. Foi um dos melhores quarterbacks do Wild Card Round. Então, você não pode culpar o seu quarterback e a sua defesa tomou 25 pontos no quarto período. Acho que quem que é a culpa? Eu acho que o Matt LaFleur ele precisa muito ser questionado. Não sei se será demitido. Eu demitiria, tá? Eu sei que tenho a cabeça aí do brasileirão, né? Do futebol brasileiro enraizado aqui, e eu sou muito crítico e gosto de mexer logo, mas não dá, gente. 25 pontos no quarto período, tomar uma virada dessas com o seu quarterback jogando bem, 2 wide receivers jogando muita bola, Matthew Golden, melhor jogo da carreira dele, disparado, né? Aliás, ele gosta de jogar playoffs, né? E Romeo Dobbs também jogou muito bem.
E aí você não consegue, cara. Você não consegue manter essa vantagem. E tem outra coisa, o Josh Jacobs, ele terminou o primeiro tempo com pouquíssimas carregadas, né. E o time estava funcionando legal, bacana. E aí no segundo tempo, ele mais que dobrou as carregadas dele. Óbvio que aí entra aquela mentalidade do vamos queimar relógio, vamos encurtar esse jogo o mais rápido possível. Só que daí você deixa de fazer o que estava funcionando, né. E aí deixa ficou em aberto. Chicago Bears conseguiu voltar. E agora, falando um pouquinho mais do Super Bears, que vitória fantástica, né, para o torcedor. Cara, você enfrentar um rival, vencer do jeito que venceu, com o Caleb Williams, e aqui, ó, não vou falar de estatística do Caleb Williams, 50% dos passes completos. Não me interessa, tá? Aqui não me interessa. Foi um segundo tempo fantástico do Caleb Williams. Muito bom, tá? E aí a gente precisa falar, eu que tanto critiquei o Caleb Williams a respeito do, é um cara que precisa aprender a tomar menos sacks, né? Ele tinha ali 28% de pressão que virava sec. A temporada dele é muito boa nisso, evoluiu muito, muito mesmo, tá? Nesse jogo, só 5% pressão que virou sec. Então, o Caleb Williams, apesar das 2 interceptações, né, é um cara que conseguiu eliminar essas jogadas negativas, que não sai aqui, ó, no box score do passing, né, mas que para o jogo ele é muito importante. E o Caleb Williams manteve o Chicago Bears na partida. Eu acho que o Ben Johnson arriscou demais em certos momentos, né, acho que tinha quartas descidas ali que não tinham necessidade de ter ido. Mas depois, essas quartas descidas que ele obrigatoriamente precisava ir depois do como o placar estava, né, acabaram sendo convertidas, então estava confortável e confiante que conseguiria converter lá no começo do jogo também. Baita partida do Colston Loveland, né. Eu lembro quando teve o draft e aí os Bears pegaram o Colston Loveland antes do Tyler Warren, foi meio que muita galera reclamando, falando: o Chicago Bears pegou o Loveland. Tem alguém rindo agora? Tem alguém rindo? Não tem. Porque o Colston Loveland fez uma temporada melhor do que o Tyler Warren e é 3 anos mais novo. Ou seja, ele. E aí é muito legal a gente ter esse exemplo recente para eu dar nos próximos anos, porque eu sempre falo isso. Nem sempre o melhor jogador no ano, no college, é o melhor prospecto. A gente não pode analisar apenas o que um prospecto vai fazer no ano seguinte, no seu primeiro ano de NFL. E aqui legal, porque a gente tá falando de um começo de temporada que o Tyler Warren era melhor do que o Loveland, termina o Loveland melhor, e no final das contas a temporada do Loveland foi bem melhor. Mas pro futuro, você imagina que o Loveland vai só aumentar essa distância pro Tyler Warren com 3 anos ainda de diferença, né? Ou seja, é um contrato, né? É um contrato de 3 anos na NFL que é bem relevante. Então é isso. Não julguem o jogador melhor no college apenas. Pensem como prospecto, como futuro e tudo mais. Chicago Bears fez um bom trabalho. Luther Burden, esse jogo, não apareceu tanto quanto deveria. Inclusive, a interceptação do Caleb Williams está na conta do Luther Burden, que corre a rota errada, né? Era um dagger concept e o Burden pega vertical em vez de cortar para dentro. E é isso. Mas belo trabalho do Chicago Bears. Parabéns aos torcedores do Super Bears. Tá demais. Próxima partida, Buffalo Bills 27, Jacksonville Jaguars 24. Esse jogo eu fiz pelo DAZN, um jogaço também. Minha nossa senhora, que jogo bom. E eu vou te falar uma coisa. Josh Allen, você é bizarro, cara. Você é bizarro. Quem me falar algum A do Josh Allen, pelo amor de Deus, que não venha, que não apareça essa conversa caso o Josh Allen perca na semana que vem, coisa do tipo. Pipoca, coisa do tipo. Cara, o que este maluco carregou o Buffalo Bills nas costas no jogo de ontem é sacanagem, cara. É brincadeira. Jogou muito a bola o Josh Allen, tá? Super-herói, total. Total. O Jacksonville Jaguars tinha uma oportunidade que eu achava que eles deveriam ter aproveitado mais, que é o jogo terrestre. Outside Zone Run tava entrando tudo, com uma facilidade surpreendente, né? E aqui a gente vê um pouquinho, né, das estatísticas. O Bayshon Tuttle, ele teve 3 corridas seguidas, 3 corridas que ele ganhou first down. Pum, 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 first down, first down, first down. Tudo outside zone run. Aí ele teve mais uma corridinha no jogo inteiro. Que também ele conseguiu first down, tá? Então 4 corridas, 4 first downs para o Tuttle. Correu pouco. O Travis Etienne correu pouco. A média dos dois, tá? Forçou muito com o Trevor Lawrence. Eu acho que o
O Lawrence, mais uma vez, jogou muito bem no final da temporada regular. Era um dos caras que eu falava, se ele estivesse jogando assim a temporada inteira, ele era MVP, mas chegou playoffs. É duro de falar, mas é mais um jogo do Lawrence em playoffs que deixa a desejar, tá? Não foi um bom jogo dele, não foi um terror também, ele teve seus momentos, tá? Mas, de forma geral, o jogo terrestre estava mais bem sucedido do que o jogo aéreo com o Lawrence, tá? E aí, para encerrar Jacksonville, é impressionante o que virou o Parker Washington nesse final de temporada. Absolutamente impressionante. O jogo dele, nas últimas semanas, talvez eu me arrependa de falar isso, mas fuck it. Travis Hunter não precisava ser draftado, se ele vai ser usado como wide receiver. É isso, pronto, falei. E, infelizmente, o final da última campanha foi duro para Jacksonville, porque foi uma crueldade muito grande. Jacoby Myers sofrendo um drop que se torna interceptação, né? O primeiro passe do Lawrence depois que os Bills viram o jogo. Aliás, até eu achei um pouco arriscado do Buffalo Bills de fazer o TD rapidamente ali no quarto período. No final do jogo, faltando 1 minuto e 4, eles fazem o TD, os Jaguars deixam eles entrarem. Eu, se fosse o Sean McDermott, talvez eu teria ajoelhado uma vez. Eu tinha os 3 timeouts ainda. Tava na linha de 1 jarda, deixa o relógio com 20 segundos e arrisca 3 vezes, e é isso. Mas os Bills entraram, os Jaguars deixaram com 1 minuto e 4, era o tempo que o Lawrence tinha. E aí, na primeira jogadinha, o Jacoby Myers dropa a bola, já ia colocar os Jaguars no meio do campo, né? Já seria alcance para o Ken Little empatar o jogo. Mas o Myers, numa crueldade muito grande, porque é um cara muito seguro. Os Jaguars pegaram justamente o Myers porque ele estava com um problema muito grande de drops na temporada. Ele resolveu isso, e aí, no momento mais crítico da temporada, ele acaba dropando e vira a interceptação para os Bills, tá? Crueldade muito grande, mas merecido para o Josh Allen, que jogou um nível de futebol americano muito, muito alto. Sofreu problema no joelho, na mão, quando ele fez lançamento, bateu o dedo no capacete do amiguinho, concussão, pô, foi de tudo aqui pro Josh Allen e nada interessou para ele, tá? Colocou o corpo dele na linha e falou, cara, eu vou sair daqui com uma vitória, custe o que custar, e é isso. Chega a ser poético e bonito e respeitoso com os torcedores, sabe? O torcedor, ele se sente representado pelo Josh Allen. É bonito de ver. Próximo jogo, San Francisco 49ers 23, Philadelphia Eagles 19. Crise na Filadélfia, meus amigos. Foi um jogo claro de um time que tem uma coaching staff top, como diria Abel Ferreira, tá? E outro que tem uma coaching staff lá embaixo, tá? O time do Philadelphia Eagles era muito melhor do que o do San Francisco 49ers. De certa forma, chegando em playoffs, Philadelphia Eagles estava saudável. San Francisco 49ers acabado, destruído, destroçado. 16 titulares fora, né? Chegando para esse jogo. E nada disso importou. Primeiro, Kyle Shanahan. Muito bom treinador. E loucura que algumas pessoas, alguns torcedores de São Francisco no ano passado queriam demitir o Kyle Shanahan. Né? Loucura. Não existe. Você chegar num playoffs com essa quantidade de lesões já é um feito grande, considerável, com a quantidade de vitórias que esse time teve na temporada regular. E você bater o Philadelphia Eagles em Filadélfia é muito grande, tá? Muito grande. A.J. Brown, não sei se joga mais em Filadélfia, sinceramente. Temporada inteira ele desgostoso, né? E reclamando e falando. E aí ontem se tem ainda um debate público entre ele e o seu treinador. E aí eu vou entender os dois lados, eu acho que os dois lados estão completamente equivocados, tá? O Nick Sirianni é aquele ponto. Você não pode, depois de um drop, o jogador sabe que ele errou, você chegar lá no jogador e fazer aquele pavão todo que o Nick Sirianni é o único que faz na NFL, é bizarro. E o A.J. Brown não pode também ficar cobrando passe, sendo que ele tá cobrando bola, sendo que na hora H ele não faz a recepção, né? Foi um jogo muito ruim do A.J. Brown, um jogo muito ruim do Nick Sirianni, um jogo péssimo do Kevin Patullo, que a gente já imaginava que seria. Eu acho que o Kevin Patullo, obviamente, não volta, mas como coordenador ofensivo. A NFL tem que agradecer muito ao Nick Sirianni por ele não ter tirado o Kevin Patullo como play caller durante a temporada, porque eu acho que esse time dos Eagles, no papel, era o time mais forte do Philadelphia Eagles dos últimos anos.
Só que aí a gente viu a diferença que um bom play caller, como foi ano passado com o Kellen Moore, faz pra um péssimo play caller ruim, como o Kevin Patullo nessa temporada, tá? É quase que um estudo de caso pra gente analisar esse Philadelphia Eagles aí. O time dos Eagles, como a gente vem falando nos últimos anos, tem gastado muita coisa de void years, e isso cobra um preço que ele vai começar a pagar agora. 2026 começa a se pagar essa conta. Óbvio que o torcedor não tá nem aí, já ganhou o Super Bowl na temporada passada, então essa conta tá paga. Mas o Philadelphia Eagles dificilmente conseguirá manter um time com este nível de qualidade no papel que foi em 2026, em 2025 para 26, tá? Óbvio que isso não significa que os Eagles não possam ganhar outro Super Bowl. Significa que eles vão precisar acertar muito sua coaching staff nos próximos anos. E aí, play caller, obviamente vai ter que mudar. E aí, o Nick Sirianni, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de humildade também, sabe? Acho que o ego do Sirianni, ele é muito grande, que acaba atrapalhando ele como head coach. Se ficasse ali só no ponto do que chega a ser chato, né? Só chato, que é de aquelas coisas meio vergonha alheia que ele faz, tudo bem, beleza, não tá atrapalhando em campo e tal, mas atrapalha. E atrapalhou essa temporada. Philadelphia Eagles era para ter chegado bem mais longe do que só o Wild Card Round. Por parte de São Francisco, apenas palmas, né? Palmas para Kyle Shanahan, palmas para Brock Purdy. Eu sei, o jogo do Purdy não foi dos que brilham os olhos, não lançou 4 touchdowns, ele não teve 350 jardas, a porcentagem de passes completos não foi alto, nada disso. Mas o Brock Purdy ele tem cojones. O Brock Purdy não interessa. É um quarterback que há algumas temporadas, 2 temporadas, falava, esse cara aí só consegue produzir porque tem Kyle Shanahan, porque tem Brandon Ayuk, porque tem George Kittle, porque tem Christian McCaffrey, porque tem blá blá blá, tem a melhor linha ofensiva, tem o melhor left tackle, só produz por causa disso. Aí ele chega nesse jogo e fala, não tem o Brandon Ayuk, porque tá a bublé das ideias, George Kittle se machuca e deve perder pelo menos uns 2 meses aí da próxima temporada, porque rompeu o tendão de Aquiles durante o jogo. O Christian McCaffrey não tem a mesma qualidade do que tinha em temporadas anteriores. A gente começa a ver o declínio do Christian McCaffrey, embora ainda jogou uma boa partida, com 2 touchdowns recebidos. Nada disso interessa. Minha defesa é toda esfacelada, jogador que, como o Davis falou, fulano que saiu do posto, o outro pegou na feira, e o Brock Purdy consegue gerenciar o jogo de uma forma que eles saem vitoriosos aqui com 23-19. Então, um bom jogo do Brock Purdy, não pelas estatísticas, mas é um jogo de legado do Purdy, tá? Preciso destacar também a qualidade do Eric Kendricks. O Kendricks, ele estava na rua, né? Há 6 dias atrás, chegou em São Francisco, foi levado do practice squad, foi o linebacker titular, e jogou muita bola. Foi muito importante para o San Francisco 49ers. Talvez se não tivesse o Eric Kendricks, ficaria muito mais complicado. São Francisco avança e agora vai enfrentar o seu rival de divisão mais uma vez, né? Enfrentou o Seattle Seahawks na semana 18, valendo a bye week, e agora de novo vai ter que enfrentar e vai ter que fazer um jogo melhor do que fez na semana 18, sem dúvidas. Mas eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, e enfrentar Seattle é rival, mas a temporada de São Francisco já tá paga, tá? Eu acho que São Francisco já fez acima do que se esperava com esse tanto de lesão. Óbvio que o torcedor quer mais, especialmente vencer o seu inimigo, né, o seu arquirrival. Mas é isso, a temporada já é positiva de São Francisco. E aí, encerrando o vídeo de hoje, nós tivemos no Sunday Night Los Angeles Chargers 3, New England Patriots 16. Esse daqui o pior jogo, né, do Wild Card. E foi um jogo ruim em vários aspectos. Mas primeiro, falando do Los Angeles Chargers, vou começar falando sobre o entorno de Justin Herbert para vocês entenderem o que eu vou dizer depois. Com carinho, com calma, tá? A linha ofensiva, segunda pior da NFL. Muito mal treinada. Quando você perde 2 tackles, é difícil, mas os seus 3 jogadores do interior ficaram saudáveis, né? Mas mesmo assim foram muito mal, os 3. Os 2 tackles, nem vou falar, péssimos. Então a linha ofensiva é um trabalho muito, muito ruim. O Justin Herbert conseguiu levar esse time
para muito acima do que normalmente qualquer um levaria. Qualquer quarterback. A temporada regular do Justin Herbert, de conseguir sobreviver a esta linha ofensiva, é um trabalho hercúleo dele, tá? Dito isso, o Justin Herbert, nos playoffs, mais uma vez, não jogou bola. Linha ofensiva foi uma draga? Foi ruim. O Greg Roman é horroroso? Horroroso. Culpa de quem? Do treinador que pegou, né? A gente sabia, ou pelo menos imagino que todos os torcedores imaginavam que esta era uma limitação do Jim Harbaugh. Foi falado o tempo inteiro quando ele foi contratado. Cuidado com o ataque dele, porque pode ser conservador demais para o futebol americano moderno, para a NFL moderna. E foi isso. Nesse jogo de playoffs, o Greg Roman fez um péssimo trabalho, mas o Justin Herbert teve momentos que não foi culpa da linha ofensiva, não foi culpa do recebedor, não foi culpa do coordenador ofensivo, não foi culpa do head coach. Foi culpa dele. Não foi a partida inteira, mas tiveram momentos que o Justin Herbert poderia ter feito melhor, tá? Este jogo não era para você sair com 3 pontos só, cara. É muito pouco, Herbert. 3 jogos nos playoffs, 3 papelões nos playoffs. Precisa jogar bola nos playoffs. Ele entrou no debate que o Dak Prescott tá passando há algum tempo e ainda não conseguiu provar também, né? Chega nos playoffs e não entrega. O Dak pelo menos tem um jogo de wildcard que ele consegue falar, pô, aquele jogo eu joguei muita bola contra o Tampa Bay Buccaneers. O Herbert ainda não tem isso. A temporada dele de 2026 vai ser uma cobrança ainda mais forte para os playoffs, tá? Tá na hora. É um dos quarterbacks mais bem pagos e digno que seja, mas precisa mostrar em janeiro, meu amigo. Ficar só jogando temporada regular não vai querer alegado nenhum, tá? Então, mais um jogo ruim do Herbert. E aí, partindo para o New England Patriots, a defesa conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? A linha defensiva. O Milton Williams ficou barato, no final das contas, né? O retorno do investimento do Milton Williams é muito bom. Jogou muita bola de novo. E o ataque dos Patriots não funcionou. Ontem não rolou, tá? O Drake May não teve um bom jogo. O Drake May não jogou bem, sofreu com a pressão da linha defensiva dos Chargers, que foi muito forte também. A linha ofensiva dos Patriots não foi legal. Mas... E aqui a gente consegue ver um pouquinho, tá? O Drake May em condições semelhantes ao que o Herbert estava, mas ele jogou o mínimo para conseguir sair daqui com uma vitória. Ele conseguiu fazer jogadas em momentos que precisavam ser feitos, tá? De forma geral, não foi um bom jogo do Drake May. Se ele pega, sei lá, todos os times que avançaram, talvez ele perderia de todos os outros, o New England Patriots. Mas foi melhor do que o Herbert. Não é um jogo já que... Acho que o Drake May já tira um pouco esse negócio de primeiro jogo de playoffs e tal, e vai ter que jogar mais bola para a Divisional Round. Mas é isso. Já mostrou mais do que o Herbert, tá? E aí é isso. E aí fica faltando aí Houston Texans e Pittsburgh Steelers, que acontece hoje. Baita jogo também. Se os Texans vencerem, teremos uma AFC, acho que 2 jogos absolutamente fantásticos, né? Os Bills vão pegar os Broncos e os Texans pegam os Patriots. Se os Steelers vencem, aí a gente tem Steelers e Bills e Patriots e Broncos, tá? É isso. Amanhã eu volto. E você, torcedor que não está nos playoffs, fica calmo que essa semana tem conteúdo de draft, tem mock draft chegando, é porque o meu time já foi também, então vamos começar época de mock draft semanal. Vambora. É isso. Um grande abraço e tchau!